Você que está começando no mundo do rádio, ou você que já tem algum tempo e ainda fica com aquela dúvida, se perguntando o que significa Radio Edit, Extend, Recorded e outros nomes que você encontra em algumas músicas que tem aí na sua emissora de rádio, na televisão, aí no seu computador. Que tal tirar essas dúvidas no vídeo de hoje? Vem comigo depois da vinheta. E aí, tudo bem? Eu sou o Júnior Pinheiro e hoje, claro, vou mostrar para vocês alguns nomes que você pode encontrar em músicas que você tem aí no seu computador e você fica se perguntando: o que significa isso? São nomes simples, claro que você pode pegar a lógica e já adivinhar, mas também para você que trabalha em uma emissora de rádio, para você que vai começar e não quer ficar ali bobeando, vou mostrar para você o que significa alguns nomes que você pode encontrar em algumas emissoras de rádio, beleza? Então vamos para o primeiro, Radio Edit. Com certeza, quando você entrar em uma emissora de rádio, ou então você já deve ter encontrado um nome na música chamada lá, um nomezinho a mais, Radio Edit. Significa o quê? Muitas produtoras, quando lançavam antes o EP daquela música de sucesso do artista, ela fazia várias versões, entre elas vinha a versão Radio Edit, e até hoje você encontra isso também nas plataformas de streaming, nos downloads que você faz das gravadoras, a versão Radio Edit. Mas afinal, Júnior, o que é Radio Edit? Como o próprio nome já diz, é uma versão para emissora de rádio. E o que eles podem fazer de edição para colocar essa música ali na emissora de rádio? Por exemplo, algumas músicas dessas podem vir com muitos palavrões, que nem muitos rock, muitos pop. Antigamente vinha com muitos palavrões e vinha a versão Radio Edit. Você já percebeu que as músicas sertanejas, se você não tomar cuidado, muitas delas entrarão com os palavrões no ar. E hoje parece que os artistas estão achando normal falar palavrão, não é mesmo? Mas é bom você fazer a versão Radio Edit, que é uma versão para rádio, porque para rádio, ali o nosso ouvinte, você não sabe se ele é uma criança, um jovem, um adulto, um senhor de idade. Imagina ali o pai e a mãe com os seus filhos dentro do carro, ouvindo a sua emissora de rádio e vem aquela música com palavrão. É uma música bonita, mas infelizmente o artista colocou aquele palavrãozinho ali que na vida normal a gente ouve sempre, mas em uma música não fica legal, principalmente em uma emissora de rádio. Então a gente faz a versão Radio Edit, dá uma cortadinha ali e tira esses palavrões para os nossos ouvintes. Vamos para a segunda extensão, versão Extend. O que é uma versão Extend? Ela é muito usada e principalmente para DJs. Muitas músicas, mesmo sendo pop, rock e também, claro, as eletrônicas, elas lançam algumas versões chamada Extend. E o que significa Extend? Por exemplo, hoje uma música ela tem um tamanho normal entre 3 e 4 minutos. A versão Extend, ela pode chegar até 7, 8 minutos, porque ela tem uma introdução muito grande de bateria, de percussão, de instrumentos musicais e também na sua finalização tem muita percussão, instrumentos musicais. Para que esta finalidade? Para realizar a mixagem nas picapes, tanto na emissora de rádio ou então em apresentações ao vivo nos clubes. Então os DJs, eles sempre vão atrás das versões Extend, que são músicas que são exclusivas para serem tocadas pelos DJs. E eu já ouvi muitas rádios, cidades pequenas e até cidade de médio porte, ali naquelas rádios que os programadores não se preocupam ou não se atentam sobre isso e colocam versões Extend para tocar na programação. Não fica legal. Essas músicas não foram feitas para tocar no rádio. Elas foram feitas para tocar em clubes ou em apresentações ao vivo. Então, quando você ver uma música ela chamada Extend, não pega ela para sua emissora de rádio, a não ser que tenha um DJ que vai mixar. Mas pegue a versão normal ou até a Radio Edit. Vamos lá para a terceira versão. Você já deve ter visto ali o chamado remix em frente de uma música que você conhece muito, mas o que é esse remix? Então o que acontece? O artista vai e lança essa música na sua versão original,
que ele trabalhou, ele escreveu. Aí vem um DJ, pega essa música que achou muito legal, não pega o sampler, somente a voz, ele pega a música inteira desse artista com a autorização do artista e faz uma versão diferente, uma versão eletrônica, com instrumentos, percussões, tambores. Então ele faz uma versão remix. E antigamente esse tipo de música era mais voltada às músicas pop, mas hoje você pode encontrar muitas músicas de sucesso sertaneja com versões remix. Porque ela fez sucesso, aí veio um DJ brasileiro, pegou essa música, botou uma batida pra tocar nos clubes, nas apresentações ao vivo, pra ficar muito mais legal, com muito mais agito. Então, quando você encontrar uma música chamada ali remix, significa que ela tem a sua versão original e você está tocando uma versão modificada por um produtor musical. Vamos para mais uma. Acoustic, ou então acústico. Mas, afinal, o que seria esse acústico, essa versão dessa música? Você pode ter certeza que esse artista tem essas músicas nas versões originais. Mas o que é acústico? Nada mais é do que evitar ao máximo de usar instrumentos elétricos, como guitarras, contrabaixos e instrumentos eletrônicos que podem ali deixar essa música na sua versão original. A versão mais acústica, por exemplo, ela vai trabalhar mais com violão, com viola, não se é usado baixo. Pode sim ser usado baixo acústico em formato de violão ali, ou então aquele tipo violoncelo, né, um baixo no modelo de violoncelo. Então essa seria uma versão acústica. Ali uma bateria não usando as baquetas normais, mas aquelas baquetas mais peludas, né? Isso daí quem é especialista em instrumento musical pode responder. E claro, o cajón, né? Para dar aquele som mais gostoso, mais ambiente, como se fosse aquele sonzinho de praia. Então quando você ver ali no nome chamado acústico, aquela música tem a sua versão original, mas aquela versão ali foi gravada exclusivamente com instrumentos como violão, baixo acústico, cajón e ali instrumentos que não tem a sua parte eletrônica. É claro que o violão você consegue conectar com cabo e enviar o barulho para a mesa, mas estou falando de guitarras, baixos elétricos e outros instrumentos que no acústico você não encontra. Vamos para mais uma. Versão live ou versão ao vivo. Significa que quando você ver a versão live ou versão ao vivo em uma música, também significa que ela tem a sua versão original ou não. Muitos artistas brasileiros e até internacionais, eles gravam seus shows de apresentação com produtoras profissionais, aquela gravação profissional, só que ele grava diretamente aquela produção para um DVD. Por exemplo, você pode pegar uma música gravado ao vivo na apresentação em São Paulo, no Paraná, em Belo Horizonte e por aí vai. Ou gravada no estádio lá do Morumbi, ou gravada nos Estados Unidos uma versão ao vivo, porque lá você tem toda a instrumentação, aquela apresentação do artista e ele brincando com o público, mandando beijos, o público participando, aquele beijo, aquele grito da galera participando dessa música, aqueles assovios que você também ouve nas músicas, o público cantando junto com o artista. Então, esta é uma música live ou ao vivo. Só que uma observação muito importante, isso acontece sempre. A maioria dos artistas aí, a porcentagem é muito alta. Quando grava essas músicas para DVD, no show ao vivo, é casos raros em que ele consegue gravar aquela música em uma versão só. Quando você vai para um show que é gravação de DVD, você pode ter certeza, o artista vai gravar aquela música 2, 3 vezes para a galera cantar junto, porque vai pegar um take daqui, outro dali, e algumas vezes o artista vai pegar a sua voz e a instrumentação também em estúdio para fazer a mixagem junto com esse som ao vivo. Então, quando você encontrar ao vivo ou live, significa que foi gravado com o público. Vamos para mais uma. Remastered ou remasterizado júnior. O que é remastered?
Remastered nada mais é, me perdoe se eu estiver falando o inglês errado, tá ok? Remastered nada mais é do que o produtor musical, por exemplo, pegou uma música lá dos anos 70, dos anos 80, ele tem a matriz com todos os instrumentos separados, ali toda a voz separado, backing vocal, a instrumentação de bateria, baixo, todo um instrumento separado. O produtor pegou aquela gravação original e fez uma remasterização atualizada, com os plugins de hoje, com os equipamentos de hoje, e isso faz muita diferença. Você pega uma versão antiga, original, e pega uma versão de 10, 20, 30 anos depois, remastered, aquela música, mesma música, a remastered, ela tem muito mais peso. Porque quando as músicas mais antigas eram feitas, elas eram feitas para o rádio e também para os toca-discos. E as músicas de hoje são mais feitas para as plataformas de streaming. Então ela tem um peso diferente, uma compressão, limitação, aí é uma informação mais técnica. Mas quando você encontrar ali o nome Remastered, significa que a música é original, mas ela foi mixada totalmente e feito uma nova roupagem ali, um novo mix, uma nova equalização, uma nova compressão para os dias de hoje. Vamos para mais uma. Recorded. Uai, Júnior, não é quase igual Remastered? Não. Um artista, por exemplo, que gravou uma música nos anos 80, com aquela voz, ele estava jovem e tal, mas ele pega a mesma música, ele vai para estúdio e faz todos os arranjos musicais novamente, grava sua voz novamente com a modernidade de hoje, mas diferente do Remastered, que já tinha lá as track pronta, todos os instrumentos e a voz, simplesmente mixaram. O Recorded, ele vai gravar toda a música novamente, do jeito que a música é. E o que isso pode trazer para o artista? Primeiro, dinheiro, né? Ele pode vender esses discos, né, essas músicas novamente nas plataformas de streaming, mas eu falo uma coisa para vocês. Eu sempre prefiro as versões originais. Eu não gosto, e são casos raros, que eu vou ouvir uma música recorded, que é uma regravação desse mesmo artista, do mesmo criador da música, e a versão nova não está legal. Por quê? Você já está acostumado com aquela versão antiga. Agora, se você ouvir uma versão de hoje, remastered, da versão original, remastered, ela tem muito mais peso, muito mais brilho para os dias de hoje. Tem que lembrar muito bem disso. Então, recorded nada mais é do que regravar toda a música pelo artista. E vamos para a última de hoje. Feat ou featuring ou participação. O que significa isso, Júnior? Nada mais é do que, por exemplo, Justin Bieber feat. Eminem. O Justin Bieber foi lançar uma música, mas ele queria incrementar ainda mais e convidou o Eminem para fazer uma participação. Então ele vai colocar o nome dele como proprietário dessa música, Justin Bieber, e vai colocar feat ou participação Eminem. E isso acontece na música brasileira. Hoje tem muitas participações, principalmente na música sertaneja. Você vê lá Bruno e Marrone, participação de Leonardo, ou ao contrário, Leonardo com participação do Bruno e Marrone. Por isso que é sempre bom você nominar bem as músicas aí na sua pasta. A música, ela pertence ao Bruno e Marrone com a participação do Leonardo, ou é do Leonardo com a participação do Bruno e Marrone? E aí que pode confundir a sua cabeça. Por exemplo, o Leonardo, ele vai gravar uma música dele e convida o Bruno e Marrone para participar. Só que daí, num CD mais lá pra frente, o Bruno e Marrone pediu a autorização do Leonardo para gravar uma música deles. Então, por exemplo, lá, Um Sonhador do Leonardo. Bruno e Marrone vai gravar e convidou o Leonardo para participar desta música. Afinal, vou colocar Leonardo ou Bruno e Marrone na frente? Bruno e Marrone, porque quem está cantando está no CD do Bruno e Marrone. Bruno e Marrone, participação do Leonardo, Um Sonhador. Mesma música sendo do Leonardo. Por quê?
o trabalho de gravação principal era do Bruno Marrone. Então você tem que prestar muita atenção na hora de você renomear as suas músicas. Prestou bem a atenção do que é featuring ou participação, mas agora você pode encontrar também, principalmente muitas músicas antigas ou internacionais. Por exemplo, Paul McCartney e Michael Jackson, aquele E-comercial, diferente de Marcos e aquele E-comercial e Belucci. É uma dupla sempre, eles são uma dupla artista, então é o Marcos e Belucci. Mas aí você lembra daquela música Sei, 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 do Paul McCartney e do Michael Jackson? Por que essa música não tem Paul McCartney feat. Michael Jackson? Não, ela é Paul McCartney e Michael Jackson, porque foram os dois que criaram essa música. Essa música, ela foi escrita pelos dois e foi gravada pelos dois. É como se fosse os dois ali uma dupla. Por exemplo, vamos pegar o Leonardo e o Gustavo Lima. Os dois criaram uma música, escreveram, roteirizaram, criaram ali as instrumentações e fizeram a gravação. Você não vai colocar Leonardo, participação de Gustavo Lima. Leonardo e Gustavo Lima. Viu só como é? Até meio chato e complexo você ter que nomear bem essas músicas corretamente, mas é aí que traz o entendimento e o conhecimento da história da música para você. E é importante você estudar música, não importa se você vai trabalhar no rádio, se vai trabalhar na televisão, onde quer que seja. Você tem que prestar bem a atenção na hora de renomear as suas músicas. Muito bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, preparado com muito carinho para você. Faz tempo que eu queria falar sobre isso aqui no nosso canal Júnior Pinheiro Voz. E olha, se você quer saber agora como que se faz para editar músicas para emissoras de rádio, para televisão, deixar sem aquele blá blá blá, sem aquele barulho extra ali na música, faz o seguinte: clica nesse vídeo que eu ensino passo a passo para você como é que se faz isso, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!